Ok, meus queridos, lição número 10 da parte de quinta-feira, graça para a obediência. Quando olhamos para as três mensagens angélicas, nós percebemos que Deus tem uma mensagem de graça para os seus filhos e para aqueles que são seus filhos e estão no meio de Babilônia. Essa graça maravilhosa nos alcança. O que nos impede ou impede as pessoas de obedecerem a Deus são justamente as artimanhas do diabo, que engana as pessoas. Quando a França e a Inglaterra estavam em guerra, na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? As pessoas ficavam preocupadas com os locais onde eles estavam assim navegando, estavam andando. Poderia ser sempre um local onde o inimigo estivesse esperando em emboscada. Um navio que caçava baleia foi para o alto mar. Demorou 2 meses. Quando eles retornaram, estavam com pouca água. Eles queriam abastecer de água potável. Eles viram ao longe um porto inglês. Era um navio francês. E eles pensaram em ir até lá. Fizeram sinais com as bandeiras, perguntando se poderiam captar água ali. Mas eles ficaram com medo, porque era tempo de guerra. E de repente houve uma mensagem lá do porto inglês dizendo: tudo bem, a guerra já acabou, podem atracar. Ou podem, assim, vir com o navio e ancorar aqui, nesse porto. Aqueles marinheiros se olharam e disseram: se a guerra acabou, vamos até lá. Na hora que o navio chegou, eles foram aprisionados. Era uma mentira. As pessoas pensavam que estavam indo para algo bom e foram feitos prisioneiros. O diabo está fazendo o mesmo com as pessoas através de religiões falsas que pregam mentiras utilizando a palavra de Deus para abonar as suas interpretações humanas sobre aquilo que Deus falou. Por isso, o vinho da prostituição, que o apóstolo João diz que viu uma mulher vestida de vermelho, sentada sobre uma besta e tendo um cálice na mão para dar de beber a todas as nações das suas doutrinas. Isso significa que um grupo grandioso de igrejas seguem a igreja secular, a igreja que eles dizem que foi a primeira, que dizem que Pedro foi o fundador dessa igreja, mas eles criaram doutrinas que ferem assim os conceitos bíblicos. E a pergunta número 7 tem o seguinte enunciado: o que Deus, por sua graça, resolve fazer com as multidões que estão no erro de igrejas caídas espiritualmente? O que Deus deseja fazer por sua graça? Resposta é: por seu amor e por sua graça, Deus faz um chamado para que as pessoas abandonem Babilônia, igrejas falsas, e venham para o lado correto. Isso está baseado naquilo que está em Apocalipse 18, 4 e 5. Diz o seguinte: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra em suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades de Babilônia. Por isso, Deus faz um convite de graça, ou seja, a graça divina alcançando as pessoas que estão iludidas com doutrinas falsas. Quando Deus falou ao povo de Israel no passado para que eles deixassem os ídolos e eles então voltassem para Ele, Deus disse que estava fazendo isso por amor a eles. E Ele disse o seguinte: não obstante, o meu olho os perdoou e eu os salvei. Ezequiel 20, 17. Deus fechou o olho para tudo que eles haviam feito, perdoou e pediu que eles voltassem para que pudesse ser salvo. Agora, no tempo do fim, Deus repete o chamado da graça para que as pessoas obedeçam às suas leis e tenham direito à vida eterna. Ele os chama para que eles possam sair de Babilônia e assim eles possam aceitar a verdade correta, a verdade cristalina, conforme está nas Escrituras. Para que as pessoas saiam dessas igrejas que rebaixaram as verdades bíblicas para adaptar as suas crenças pessoais. E com isso, iludindo milhões de pessoas. Ellen White escreveu no livro Obreiros Evangélicos, página 345, o seguinte: muitos dos sinceros de coração que estão em Babilônia estão suspirando por um sopro de vida do céu. Querem algo melhor. Eles reconhecerão o chamado divino quando lhes for apresentado na beleza e na simplicidade com a forma como é apresentado na palavra de Deus. Então essas pessoas estão em outras igrejas que não pregam a verdade.
elas estão aguardando o sopro divino, uma mensagem que possa resgatá-las, o chamado divino. E Ellen White diz que quando Deus os chamar, eles reconhecerão a voz divina e sairão do meio dessas igrejas. Infelizmente, as pessoas são cativas, prisioneiras, daquilo que eles acham que é bom, daquilo que atendeu o seu coração, de uma fraternidade, muitas vezes ilusória, mas que não assim preenche os requisitos que Deus deseja. Por isso, a pergunta número 8 diz o seguinte: como Deus considera o que é pecado segundo a sua palavra? Como essas duas passagens, 1 João 3, verso 4 e Romanos 14, 23, se relacionam e têm semelhança. 1 João 3, verso 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Romanos 14, 23 diz o seguinte: mas aquele que tem dúvidas, se come com dúvida, está se condenando, porque não come por fé, e tudo que não é da fé é pecado. Então, se a pessoa tem uma dúvida com respeito à lei de Deus e não pratica, está pecando. Ou ainda, se a pessoa, como diz a Bíblia, a pessoa que guarda os mandamentos e tropeça em um só ponto, transgrediu todos os mandamentos. Então, para a pergunta: como Deus considera o que é pecado segundo sua palavra? Resposta: Deus nos diz que o pecado é a transgressão da lei e que só conseguiremos obedecer à lei de Deus por meio da fé na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo, através do Senhor Jesus Cristo, que já foi o vencedor nessa batalha humana. Jesus guardou os mandamentos, mostrou que é possível um ser humano, apegado com as mãos divinas, vencer todas as tentações desse mundo, guardar os mandamentos e chegar à vida eterna. Jesus provou isso. Ele era 100% humano e 100% divino. Por isso, ele se apegava tanto ao Pai, em sua humanidade, para que ele pudesse deixar para o ser humano um exemplo grandioso de que é possível vencer o pecado através do apego ao Pai. Então, no tempo do fim, Deus está lançando um convite para as pessoas que estão em Babilônia, dizendo: por favor, meus filhos, saiam. Não fiquem aí, vocês vão ser castigados através das pragas que cairão. Por isso, esse é o chamado da graça. Estava um missionário falando, para ter uma ideia como é importante assim cuidar, antes de eu contar essa história, como é importante cuidar sobre a questão da transgressão da lei, porque nós somos fracos, somos vacilantes, temos uma natureza pecaminosa, então não está dentro de nós praticar aquilo que é bom. O apóstolo Paulo dizia: eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu quero fazer aquilo que é direito, mas tudo que eu faço é o mal. O mal está em meus membros, no meu corpo. E ele gritava: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele dizia: graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele enaltecia a graça. Ele dizia: eu não mereço, mas Deus me salva através da graça. Por isso, nossa natureza pecaminosa nos leva a pecar, mas Deus quer nos salvar de qualquer maneira. Para isso, temos que ter fé no Senhor Jesus Cristo. Com esta fé, nós somos justificados diante de Deus. Jesus Cristo nos empresta sua vida imaculada e Deus nos olha como se estivesse olhando para o Senhor Jesus Cristo. Isto é justificação pela fé. Jesus nos justifica diante de Deus. E assim nós vamos avançando de fé em fé, dependendo do Espírito Santo para termos uma vida coerente diante de Deus e darmos um bom testemunho diante das pessoas. E muitos se converterão pelo nosso testemunho. Estava um missionário pregando na Índia e falava a um grupo de hindus e falava sobre a questão da conduta cristã. Uma senhora aproximou-se da tenda onde estava sendo realizada a pregação. Ela ficou ouvindo o missionário falando sobre conduta cristã, como se relacionar com as pessoas, como servir a Jesus, como ter as virtudes de Cristo na vida. E o missionário ficou olhando aquela mulher de pé, a mulher se ausentou um instantinho e o missionário ficou olhando. Aquela mulher foi lá no fundo, chamou um dos auxiliares do pastor, do missionário, conversou com ele algumas palavras, voltou, assentou-se nas primeiras cadeiras e ficou prestando muita atenção no que o missionário estava dizendo. Quando o missionário despediu todo mundo, o missionário disse: senhora, me permita uma pergunta. Vi que a senhora chegou, ficou de pé,
Pois a senhora foi lá no fundo, conversou com um dos meus auxiliares e voltou e assentou-se para prestar bastante atenção na palavra. O que a senhora foi perguntar para o meu auxiliar? Ela disse: eu vi o senhor pregando sobre conduta cristã, eu fui perguntar para o seu auxiliar se o senhor vivia o que o senhor estava pregando. E ele me disse que o senhor vive coerentemente tudo o que estava pregando. Então eu voltei para ouvir uma pessoa que vive o que prega. Por favor, me conduza a Jesus, que eu preciso de Jesus na minha vida. O missionário ficou impressionado em ver como um bom testemunho fala a respeito da fé que a pessoa tem em Jesus Cristo e como a pessoa é dirigida pelo Espírito Santo. Deus nos abençoe. Possamos ajudar as pessoas que vão ouvir o chamado da graça para saírem de Babilônia. É uma tarefa nossa. Deus nos dará força, coragem e ousadia para isso. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, falando sobre o chamado da graça. O Senhor ama os seus filhos amados. O Senhor deseja tirá-los de Babilônia. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos firmes nos teus caminhos para ajudarmos as pessoas nessa tarefa de sair de Babilônia. Agradecemos em teu santo nome. Amém. Beijo no coração. Quinta-feira abençoada. O Senhor te dê uma bênção grandiosa para você e sua família. Deus te abençoe.